Quando Jesus batizou, o senhor sabe disso? O texto diz que, saindo das águas, tendo ele orado, o céu se abriu. Só uma chave pode abrir os céus. Tendo ele orado, os céus abriu. Todo mundo batizou, mas só Jesus batizou e orou. Os céus abriu. Os céus abriu. E detalhe, pastor, de Lucas capítulo 13 em diante, quando fala que os céus abriu, não existe mais nenhum outro texto na Bíblia falando que diz que o céu fechou. Só fala que ele abriu, mas não fala que o céu fechou. E tendo ele orado, os céus abriu. Porque o céu sempre vai abrir na cabeça de quem ora. Por isso que Jesus falou, entra pro quarto, fecha a porta e ora teu pai que te vê, porque o céu está aberto. Ele não te ouve primeiro, engraçado, né? Ele te vê. Por isso que secreto não está escondido dos homens. Secreto está disponível para Deus. O teu pai que te vê. Nem é teu Deus, é o teu pai, que é o lugar da intimidade, é a paternidade. O teu pai que te vê, engraçado, ele te vê no secreto, mas te recompensará publicamente. A galera quer a recompensa pública, mas não quer a vida de secreto. Entende? Não começa no público. Quando a mulher está grávida, no dia da concepção, no dia do ato, ninguém viu, porque foi dentro do quarto. Aí ela saiu para rua fora, com a barriga, 9 meses. Para ela dar à luz, ela pode dar à luz no hospital, no ônibus, dentro do avião, no aeroporto, na rodoviária, qualquer lugar. Para dar à luz, ela pode dar à luz em qualquer lugar. Mas no dia da concepção não, foi dentro do quarto fechado. Então uma igreja só pode produzir filhos no aeroporto, no avião, na rodoviária, no metrô, nas lojas, em qualquer lugar na rua, se ela tiver primeiro um relacionamento dentro do quarto. Porque a intimidade lá dentro vai fazer eu gerar filhos, produzir filhos para Deus lá fora. Ganhar almas, produzir vidas para as pessoas lá fora. Esse que eu vejo, Jacques, o Moisés que fere a rocha primeira vez e o Moisés que fere a rocha pela segunda vez. O que dá a impressão que Deus está provando. Não é porque deu um resultado certo que Deus estava provando. Uau. Porque Deus estava desaprovando Moisés diante dos homens. Tem uma aprovação que todo mundo agora vai beber água. Mas diante de Deus, Moisés, eu não te pedi para ferir a segunda vez. Agora eu te pedi para falar com a rocha. E isso me preocupa muito. Não quer dizer que tudo que eu estou fazendo está dando certo. Eu estou sendo aprovado por Deus. Por Deus. Então assim, eu vejo que é o que eu entendo. Seja o campo profético, apostólico, seja sobre a vida de um mestre, o Senhor está trazendo seus filhos de novo para um ambiente de muita intimidade com Ele. Boa. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, tem gente tentando construir coisas assim, mirabolosas, entendeu? Um negócio violento e tal, e eu tenho entendido o seguinte... pode ter um painel de LED, pode ter um bom som. Aqui nós temos na Recomeçar, é algo extraordinário, um bom louvor e tudo. Mas nada disso pode ofuscar um segundo a vida de oração, a glória de Deus. Porque sem isso, Jackson, o lugar não faz sentido. É verdade. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Uau. Não faz sentido. E a gente vai vendo as pessoas se perdendo porque nós somos de um extremo ao outro. Nós falamos muito das irmãs do Coquinho, que eram as religiosas. Só que nós tiramos ela do lugar de oração e viemos para um ambiente que achamos que é muita sofisticação, é uma renovação. Só que sem a gente perceber, a gente foi matando também uma vida de oração. Meu Deus. E eu vejo que esses dias são dias da gente restaurar esse lugar de oração. O senhor fala um altar da oração? Isso. O altar da oração, o altar da adoração, o altar da palavra. Sabe aquele negócio assim, tipo, gente, vamos fazer 21 dias de jejum, de oração. Voltarem para esse lugar. Cara, voltar antes era algo que a gente falava que era tão brega, assim, se tornou tão brega, só que a gente foi de um extremo ao outro. Hoje hoje criaram aí até drive-in gospel. Que isso, pastor? Até drive-in gospel. Então, ou seja, que para muita gente se tornou normal. Entende? Ou seja, nós matamos muita coisa lá de trás, falando que era religião, beleza? E hoje, o que nós colocamos no lugar? Vixe. Nós colocamos uma vida talvez totalmente sem compromisso com a palavra e com o Senhor. O senhor acha que tem a ver com Elias? Que as pessoas confundem, acham que Elias fez o sacrifício no altar de Baal e não foi, né? Não. Então, para eu erguer o altar do Senhor, eu tenho que quebrar os outros altares. Altares na minha vida mesmo. Hoje, por exemplo, as pessoas não sabem. Antigamente a pessoa gastava uma noite para assistir 3 filmes. Hoje as pessoas gastam 3, 4 dias para assistir um filme. Não consegue. Porque a vida é muito corrida. As pessoas querem fazer tudo num dia só.
E esse é o grave problema, que a gente quer fazer tudo e acaba não concluindo nada. E no final do dia a gente olha para Deus e fala, poxa, o que deveria ser o primeiro ficou no último. Porque aonde eu coloco Deus na minha vida revela o quão firme eu estou nele. Se ele é a minha vida, ele não pode ficar por último, não é? Porque a internet ela traz informação, mas ela não gera revelação. Ela não traz vida. Deus é primícia. Quando o senhor acorda, qual é o primeiro lugar da sua casa que o senhor está? No quarto. E quando o senhor vai dormir, qual é o último lugar do dia que o senhor vai entrar? No quarto. Por incrível que pareça, o quarto foi onde Jesus mais mandou a gente acessar. Porque é um lugar de intimidade, é um lugar que ninguém vai te atrapalhar. É seu lugar ali. Só que eu sei o lugar onde eu devo ficar mais tempo, é o lugar onde eu menos fico. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sair do quarto. Porque se eu for sobre o princípio, é engraçado que quando Deus começou a construir tudo, a primeira coisa na Bíblia é no princípio. Deus não pode construir nada no seu mundo se não tem princípio sobre sua vida. Sempre que você falou do Eliseu, o Jazi pegou cajado, só que aquela mulher é inteligente. Ela chamou o marido e falou, vamos construir um quarto para ele. Porque ele fica só passando aqui, come pão e vai embora. Come pão e vai embora. Vamos fazer um lugar para ele, para que quando ele passar, tenha um lugar para ele ficar. O marido aprovou a ideia dela, só que a questão não é a ideia. Ela vai construir o quarto em cima do muro, na casa dela. Então a questão não é saber se você tem espaço para construir, é se você tem fundamento para suportar aquilo que você está construindo. Se não tiver fundamento, se você trocar fundamento para entretenimento, irmão, uma hora vai cair. Vai cair. E o interessante é que quando o menino morre, é colocado na cama do profeta. Exato. No quarto que ela mandou construir. Pro profeta. Ou seja, ela constrói um quarto de honra pro profeta. E esse quarto de honra que ela constrói é o mesmo quarto que vai receber o filho morto, mas que vai ter uma ressurreição. Meu Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu construo debaixo de gratidão, de honra, o dia que alguma coisa der de errado, pode levar para aquele quarto que vai ter ressurreição já. É forte demais. É muito forte. Isso é pesado isso aí. É. Pesado. Então hoje, assim, se eu construo um ambiente com a sua vida que se trata de honra, de honestidade, de oração, esse ambiente de honra, peguei. Cara, no dia mal eu posso ter certeza. Acesso ao lugar de honra lá atrás. Isso aí. E outra coisa, ela não enterra o menino, né, pastor? Não. Ela não enterra o menino. Não enterra o menino. Ela levou pro quarto. Parece que estava ligado com Jesus. Entra pro quarto. Hoje as pessoas têm um problema no casamento, quer levar pro advogado. O divórcio. Tem um problema, eu vou levar pro juiz. E Deus dizendo, você nem levou pro quarto primeiro, cara? Leva pro quarto, hein? Leva pro quarto, não leva pra mesa do juiz, não. Porque quando as pessoas querem casar, elas vão até o altar, não é isso? Senhor, isso. Nos abençoa. Mas por que quando elas querem divorciar, elas não voltam no altar? Elas vão lá pra mesa do advogado, pra mesa do promotor, elas não voltam pro altar. Por que elas têm medo de voltar pro altar? Porque elas sabem que Deus não separa ninguém. Nossa, porque existe um ministério na Bíblia que pouca gente fala. O ministério da reconciliação. Reconciliar é religar, pastor. É voltar atrás. É ligar de novo. E ligar de novo vai... Nossa. Oh, cara... God. Cara, vai te levar em ambientes que você vai passar por cima do orgulho, de muita coisa. Mas só que também você vai voltar ao estado original. É isso aí. Cara, isso é muito forte. Muito forte. Casamento é um negócio muito sério. Vida a dois é muito sério. Ministério é muito sério. Quem que você tá dando ouvido aí? Tem gente que não viveu nada, tá te dando conselho. Como assim? Não passou sofrimento, não perdeu nada. Porque as pessoas querem falar de ganho, mas não querem falar de perdas. E já percebeu que com Deus não tem como ganhar sem perder? Por quê? Você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Você só pode direcionar alguém a lugares que você já esteve lá antes. Deus é capaz de permitir você ser ferido em certas áreas, para que amanhã você seja tão profundo a ponto das pessoas quererem aprender com você. Como é que você aprendeu tudo isso? Você foi mestre, você estudou em qual faculdade? Não, eu aprendi na prática. Foi Moisés. Para levar o povo, Deus falou, não, primeiro tem que levar você no deserto. Porque depois você vai pastorear o povo aonde? No deserto. Quando eles perguntassem, Moisés, por que você está colocando roupa de frio? Veste também, que eu já estive aqui antes. Eu já o passei. próprio Jesus, né? Ele não vem mostrar suas medalhas. É isso aí. As feridas, as marcas. As marcas. De onde eu saí. As pessoas querem ocultar isso. Não sei se eu vou concordar. Eles têm mais prazer em mostrar os diplomas do que as marcas. Mas Jesus ressuscitou, não mostrou coroa de ouro, não mostrou roupas taladas. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que tem no meio de vocês um que é um Tomé que duvida, mas aqui, ó. Tá aqui. Tem marcas. Tem marca.
Eu tô vivo. Para de celebrar minha morte que eu tô vivo. A igreja não tem que comemorar onde Jesus esteve. A igreja tem que comemorar onde ele está. Ele tá no trono. Ele não tá morto mais não, ele tá vivo. Só que ele tem marca. A marca ficou. Por quê, pastor? A marca fala mais de você do que você mesmo. Tem coisa que você não precisa falar, as marcas vão falar por si só. Paulo falou, eu trago no meu corpo. Tem coisa que você não precisa falar, as marcas falarão. As pessoas querem falar. As pessoas querem convencer as outras com coisa boa. Não, porque eu fui lá, ganhei, trabalhei, ganhei tal dinheiro. Mas o que convence mais são as marcas. As marcas. Elas que convencem mais. Porque as pessoas vão falar, rapaz, ele sofreu coisas que eu tô sofrendo. Ele pode falar na minha vida. Porque ele tá sofrendo coisas que eu tô sofrendo agora. Então ele tem propriedade para falar. Ele viveu isso na pele. E não parou. E não parou. Olha onde ele tá agora. Imagina se todo mundo desistir no primeiro problema, pastor. Você com a igreja desse tamanho, pastoreando na frente aqui, pastoreando na cidade de Contagem. Imagina os problemas que você não tem, que você não pode compartilhar. Tá doido, você já tinha parado há muito tempo. Tinha parado. Mas tem marca aí. E eu vejo que as pessoas conectam pelo nível de superação. Uau. Entende? Hoje as pessoas veem um Jackson, corte pra cá, pra lá, pela internet, através, assim, Deus te usando ali com a palavra, e a pessoa acha que é ali o sucesso. E não é. Não é, cara. Não é. Eu tenho uma mulher que me ajuda. Eu tenho uma mulher que me perdoa. Eu tenho uma mulher que me tolera. Eu tenho uma mulher que me aconselha, que bate em mim, que me confronta. Porque a mulher ela não muda o homem, mas melhora ele, né? Uhum. Quando Deus quer alinhar um homem, coloca uma mulher no caminho dele. Que a mulher, ela consegue trazer um senso de fazer com que você coloque o pé no chão de uma maneira assim, ó. Por isso que quando o Abraão estava lá com Ismael e Isaac, quem botou Ismael para fora foi Abraão, não é? Foi a mulher dele, a Sara. Põe esse mesmo para fora. Por quê? A Ismael representa a lei, Isaac representa a graça. Não tem como eu desfrutar dos dois. Ou eu vivo na lei, ou eu vivo na graça. Quando Moisés desceu do monte, com as pedras da lei, 13 mil homens morreram. Mas quando Pedro sai do cenáculo, ele prega o primeiro sermão, 3 mil homens nascem. A graça é maior do que a lei. A graça é Cristo. Então, todo confronto é para te melhorar. Dói, mas te ajuda. Dói, mas é abençoador.